Amém, irmãos. Romanos 12, de 1 a 2, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero ler em outra versão também, uma versão mais atualizada, que diz assim: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo o que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. E essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Tudo aquilo que já foi dito pelo pastor Roosevelt, foi dito no testemunho da Elaine, foi colocado também pelo nosso irmão Joacim, pelo pastor durante o culto, nos momentos que a gente já compartilhou nesse momento, traz para nós uma ideia de que a nossa vida é uma vida que deve buscar santidade, é uma vida que deve buscar um comprometimento maior com o Senhor. E às vezes quando a gente traz para nós, na nossa mente, a palavra santo, eu não sei se alguém aqui foi católico alguma vez na vida, alguém foi católico? Parece que contamina a mente da gente a ideia de santo como aqueles seres inatingíveis, folclóricos lá da Igreja Católica, que tiveram uma vida totalmente acima da vida das demais pessoas e das pessoas comuns, O São fulano de tal foi isso, aquilo outro, uma história ali, algumas vezes verdade, outras vezes mentira, mas que servem de um modelo de uma vida que é inatingível. Mas a santidade, ela não é inatingível, ela é algo que a gente deve focar, buscar e se entregar a Deus. Santidade não é uma perfeição sem falhas, mas é uma vida totalmente rendida ao senhorio de Cristo, onde o Espírito Santo governa também as nossas emoções feridas. Ou seja, você se torna santo não porque você se torna absolutamente perfeito. Você não vai se tornar uma pessoa que realmente nessa vida vai viver sem em momento algum pecado. Isso é impossível. Ou, se é possível para alguém, essa pessoa atingiu um nível de santidade que pode ser arrebatado igual a Elias, igual a Enoque, porque está gastando tempo nessa terra, Agora, nós temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades, temos as nossas fraquezas, temos todas essas coisas que nós vivemos no dia a dia. Todo mundo aqui tem o seu trabalho, às vezes se estressa no seu trabalho, se estressa com clientes, se estressa com pessoas que às vezes não honram os compromissos com a gente. E todos nós passamos por momentos difíceis, temos problemas familiares, porque muitas vezes a gente quer uma coisa, a esposa quer outra, a esposa quer uma coisa, a gente quer outra, os filhos não fazem as coisas que deveriam fazer e às vezes trazem responsabilidade sobre nós, de coisas que eles escolhem, que eles decidem fazer. E, enfim, a nossa vida passa por dificuldades. Então, vivemos dias em que muitos amam a Deus, mas estão emocionalmente exaustos. Não é porque você está cansado, sobrecarregado, porque você está passando por dificuldades, que você não ama a Deus. Não é porque você, de repente, em algum momento da sua vida, se deparou com a dificuldade e fala assim: eu não sou tão santo quanto eu gostaria de ser. Eu não estou tão próximo de Deus quanto gostaria de estar. Mas isso, você olha para o alvo, para o objetivo e diz assim: eu preciso fazer algo para eu estar mais próximo de Deus, eu preciso fazer algo para eu chegar mais na presença de Deus, eu preciso fazer algo para ter uma vida santa. É possível, então, a gente ter uma vida de busca de santidade sem se esquecer de que nós somos carne, que somos frágeis,
E que toda vez que a gente se sentir fraco, cansado, sobrecarregado, a gente tem um recurso de buscar a presença de Deus, de se derramar diante de Deus e dizer: eu não consigo sozinho, eu não vou conseguir sozinho. E aí nessas horas é que a gente percebe que Romanos 12, Paulo está falando de uma situação que ele próprio vivia, uma situação que cada um de nós vive. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus. A irmã Elaine estava falando aqui na hora que estava dando testemunho, de que ela chegou num ponto que ela olhou e falou assim: eu não consigo sozinha. E ela percebeu que tinha áreas da vida dela que ela estava precisando entregar diante de Deus, que talvez até aquele momento ela pensou que ela dava conta sozinha. Se você está pensando que você dá conta sozinho, você está enganado. Se você está pensando que você vai dar conta de resolver todos os seus problemas sozinho, você está enganado. Você não vai conseguir sozinho, porque o total resgate da nossa vida, o total resgate de nós como um ser integral, que somos corpo, alma e espírito. Você não é simplesmente, meu corpo é uma coisa, minha alma é outra coisa e meu espírito é outra coisa. Não, você é um ser integral. Você é um ser que Deus fez para ser assim por toda a eternidade. Claro que durante um certo período, enquanto a gente morrer, se Cristo ainda não voltar, você vai morrer, o seu corpo vai se decompor aqui na terra, vai voltar ao pó, a sua alma e o seu espírito vão voltar para Deus, aguardando o dia da ressurreição final, no qual novamente nós teremos um corpo glorificado. E quando isso acontecer, aí sim você vai ter um corpo glorificado que não vai estar mais sujeito às coisas que a gente passa hoje. Mas enquanto isso não ocorre, Deus está trabalhando, Deus já trabalhou no seu espírito. Se você crê em Jesus, o seu espírito hoje, ele é salvo. O seu espírito já está ligado com o Espírito Santo de Deus e o teu espírito já é um com o Espírito de Deus. Você já está ligado e você já é direcionado pelo Espírito. Mas enquanto Deus começa a trabalhar no seu interior e o seu espírito está ligado ao Espírito de Deus, você tem uma carne. E essa carne que você tem, ela está sujeita a emoções, ela está sujeita a sentimentos, ela está sujeita a falhas, ela está sujeita a tantas coisas. Nós somos tentados em todo o tempo com as nossas emoções, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente toca, naquilo que a gente percebe, ou naquilo que as interações que as pessoas fazem com a gente. Muitas vezes essas interações que as pessoas fazem com que a gente sinta vários tipos de sentimento, e às vezes você acorda tão bem, mas alguém vem com uma palavra tão destrutiva, uma palavra tão ruim para você, que você fala assim: acabou meu dia. Na semana passada eu trabalho voluntariamente no ministério e nesses dias passados eu estive atendendo uma pessoa, segunda ou terça-feira, se eu não me engano, e de repente a pessoa começou a falar uma série de situações. A pessoa começou a falar que eu não tinha nada para falar para ela. Você não vê a pessoa não te vê, você não sabe o nome da pessoa realmente, a pessoa não sabe o seu. É um atendimento online. E essa pessoa falou assim: você não tem capacidade para conversar comigo. E de repente naquela situação ali, ele falou assim: você só está falando isso comigo porque você é obrigado a fazer isso, porque o teu ministério te obriga a fazer isso. E aí eu respondi que eu não era obrigado, porque eu era voluntário, eu não estava ganhando nada para fazer aquilo, eu estava fazendo isso porque eu amo as pessoas e que eu quero abençoar a vida das pessoas. E aí aquela pessoa retrucou e disse que eu não tinha capacidade para atendê-la, e de repente essa pessoa foi engrossando a situação. E naquela situação, o que aconteceu? Aquela pessoa falou assim: olha, você... Aí eu falei assim: você está vindo para esse lado, cheio de raiva, de rancor, de ódio, gratuito contra mim, você nem me conhece. E aí essa pessoa falou assim: você não pode fazer isso, eu vou processar você, vou levar você para os teus diretores, vou levar você, isso vai ficar ruim para você. E eu sei que eu passei uma semana muito ruim com aquilo. Eu passei uma semana muito difícil. Antes disso acontecer, o rapaz que vai comigo na casa de recuperação na sexta-feira, eu tinha falado com ele assim: olha, estou sentindo para você dar uma palavra lá essa semana. E ele falou assim: pastor, se você quiser,
no fim você dá um complemento, você não vai orar? Vou. Você não vai buscar a Deus? Vai. Vou. Você vai ler a Bíblia? Vou. Então, Deus vai falar com você e eu não vou fazer complemento nenhum, porque aquilo que você falar é o que Deus mandou você falar. Então tá bom, vou preparar a palavra. Amém. E quando isso passou, isso aconteceu, eu passei uma semana, eu cheguei em casa, minha esposa falou: o que está acontecendo com você? E eu contei para ela o que tinha acontecido. E de repente, naquela situação, as minhas emoções, para ela, eu estou aqui voluntário, ajudando, não estou ganhando nada com isso, eu não tenho obrigação nenhuma de fazer isso. E de repente chega essa situação. E de repente, naquela situação, o pastor Cristiano da Maranata, não sei se o pastor conhece não? O pastor Cristiano da Maranata, que cuida do programa Celebrando a Recuperação lá. Pastor, vem na formatura domingo e tal, porque o menino que vai comigo lá estava se formando. E eu falei assim: não, vou sim. E ele falou assim: como você está? Sabe quando alguém vem com essa pergunta para você e fala assim: como você está? E você não está? Você poderia simplesmente dizer assim: estou bem. Mas você não está bem. E aí eu cheguei para ele e disse assim: olha, não estou bem. E contei toda essa situação para ele, ele orou comigo, ele falou assim: você quer vir tomar um café comigo? Você quer que eu vá até você? E eu senti um amor e um carinho tão grande, que aquilo já me trouxe uma paz. E você fala assim: como que Deus coloca pessoas no seu caminho para te abençoar, para te ajudar? Então, naquela situação, a gente olha para essa situação e se sente pequeno, se sente frágil, se sente dependente. E aí é que entra, portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus. Entregue a sua vida totalmente a Deus. Coloque ela totalmente depositada nas mãos do Senhor. Por quê? Por causa de tudo o que Ele fez por você. E aí, quando a gente lembra de tudo aquilo que Deus fez por mim e por você, a gente percebe um amor incondicional, um amor tremendo, um amor tão grande, e você fala assim: por que eu estou olhando para essa situação tão pequena? De uma palavra que alguém que não te conhece, não sabe quem é você, não pode dizer para você quem você é, e essa pessoa traz uma palavra negativa, uma palavra de morte, uma palavra de destruição contra a tua vida, e você se sente abalado. Mas o que Deus diz para você? O que Deus está dizendo para mim e para você? Por causa daquilo que Ele fez, eu entrego a minha vida nas mãos dEle. Por causa daquilo que Ele fez, eu entrego o meu corpo a Ele. Portanto, Paulo estava dizendo: suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo o que Ele fez por vocês. Se Ele foi capaz de dar seu Filho unigênito numa cruz para morrer numa morte de cruz, uma morte horrível, se Ele não poupou seu único Filho por amor a mim e a você, o que mais Deus pode fazer pela minha vida e pela sua vida? O que Deus pode fazer quando Ele tomar realmente o controle das nossas vidas? Porque há áreas da nossa vida que a gente está tentando segurar com as nossas forças, de todas as maneiras, segurando com toda a resistência, para não entregar a Deus. A santidade começa em um ato consciente de rendição. Não é um esforço humano isolado. Não é tentar ser santo pelas próprias forças, é entregar. Ele não está dizendo assim: se esforce, pelo menos nesse texto, para você ser santo por você mesmo, mas você reconheça que você não é capaz e entregue-se, renda-se. Terceira João, versículo 2, terceira carta de João, versículo 2, diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Aleluia. Paulo estava escrevendo uma carta para um homem chamado Gaio. Essa carta é uma carta pequena, por isso ela não tem capítulos, ela tem versículos. E nesse versículo 2, Paulo fala para Gaio: olha, desejo que você esteja integralmente bem. Eu reconheço que a sua alma está bem. Eu reconheço que você é um salvo. Eu reconheço que você tem a presença de Deus na sua vida.
Eu vejo o fruto do Espírito na sua vida, eu vejo que você se rendeu a Cristo, eu vejo que você está caminhando na fé, eu vejo que você está nos caminhos do Senhor. Todos dão testemunho de que você é um crente, é um salvo, é um bom testemunho diante da igreja. Todo mundo que olha para você vê Cristo em você. Mas eu desejo que você esteja bem por completo. Amado, eu desejo que vá bem em todas as coisas. Talvez você espiritualmente esteja bem, mas haja áreas da sua vida que você precisa que isso esteja tão bem quanto você está no seu espírito, na sua alma. Por isso ele diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. O desejo expresso de Paulo aqui para Gaio é que da mesma forma que a sua alma estava bem, as demais coisas sigam bem. De fato, se nossas emoções estiverem abaladas, não adianta que outras coisas não estarão bem de fato. Pode haver saúde, prosperidade financeira, mas mesmo assim não haverá plena alegria. Tem gente vivendo que você olha e fala assim: está tudo bem, uma bela casa, um belo carro, boa renda, família margarina, né? Aquela família bonita, filhos bonitos, mulher bonita, tudo bonito. E aí de repente você fala assim: a pessoa tentou suicídio, ou conseguiu se matar. Tem um cara que apresentava um programa de televisão, agora eu esqueci o nome. Fazia um programa de televisão, tinha nos canais de Netflix e tal, por aí afora, que era, o cara viajava o mundo, provando comidas boas, indo em lugares maravilhosos, indo nos melhores restaurantes, e você fala assim: é tudo que eu queria na vida. Pensa bem, você ter algo que te paga para você viajar o mundo inteiro, só comer nos melhores restaurantes, conhecer os melhores hotéis, e você fala assim: rapaz, eu não tenho dinheiro para ir daqui e ali, e o camarada ganha para ir nesses lugares, para poder experimentar o melhor que esse mundo tem para oferecer. Qual o fim da história desse homem? Se matou. Se matou. E aí você fala assim: como esse camarada se matou? Se você que de repente ganha salário mínimo, paga aluguel, luta na fila do INSS, vai no posto de saúde e fica ali 2, 3 horas esperando uma consulta, mas não quer morrer, quer viver, tem esperança de vida. Por quê? Porque Cristo está na sua vida e a sua alma também. Porque muitas vezes as pessoas pensam que bens materiais vão sustentar a pessoa, aparência diante do mundo vai sustentar a pessoa. Não, a presença de Deus no seu coração vai fazer com que isso seja pleno, seja verdadeiro, e mesmo que você tenha quase nada, igual Abacuque, ainda que me falte tudo. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, num atendimento desses, e a pessoa dizendo que estava numa situação assim, extremamente caótica, devendo agiota, marido não sabe, agiota ameaçando. A gente lida com isso todos os dias, e de repente essa pessoa falando assim: mas por que eu estou passando por isso? E você diz: escolhas erradas que você fez e tal, mas eu estou pensando em tirar minha vida. E aí eu conversando com a pessoa disse: você conhece a história de Jó? E a pessoa que não tem a mínima noção do que é Bíblia, tem uma Bíblia lá enfeitando a parede lá, a estante lá, na página amarela do Salmo 91 ou Salmo 23, né? Tem essa assim, né? Já está amarelo, já, acho que nem mexe mais, né? Que grudou tanta poeira ali que eu acho que se fizer assim ela esfarela. E ela falou: não conheço. E eu comecei a falar sobre a história de Jó para a pessoa, dizendo assim: olha, Jó não desistiu da vida, Jó não desistiu da fé, Jó não desistiu de ter esperança em Deus. Ele não entendia, ele realmente não entendia,
Ele tentava entender qual era o seu pecado, o que ele tinha feito, ele não entendia. Mas ele permaneceu crendo em Deus, ele não blasfemou contra Deus, ele continuou tendo fé, e o fim da história dele é que Deus restituiu tudo aquilo que ele havia perdido multiplicado. Mas ele não perdeu a esperança. Você pode perder tudo na sua vida, menos a sua vida. Porque se você perder a sua vida, você não tem como trazer ela de volta. Agora, se você perder bens, perder propriedades, perder emprego, perder até o marido que seja, Deus ainda pode fazer algo e restituir. Agora, se você tirar a sua própria vida, não tem o que fazer. E aí eu orei com a pessoa agradeceu e tudo mais, mas a gente lida com tudo isso todos os dias. Marcos 11:25 diz assim: quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai. A questão aqui vamos começar a falar de coisas que muitas vezes a gente não permite o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Primeiro, liberar perdão. Algumas vezes as pessoas vivem mal porque elas vão levando sobre a vida tantas e tantas mágoas, ressentimentos, rancores. Mas o entendimento que Deus dá aqui, que Jesus dá primeira coisa, entrega. Antes de você entregar a oferta, antes de você vir ao altar, antes de você ir me pedir qualquer coisa, antes de qualquer situação, vá e libere perdão para esvaziar o seu coração de sentimentos que estão ocupando lugares que não deveriam ocupar. O ressentimento interrompe a vida de oração. Em Hebreus 12:14-15 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela se contamine. O que é uma raiz? Pensa o seguinte: um solo aparentemente não rochoso, mas que tem pedras, certo? Uma semente brota, começa a soltar raízes. Conforme a raiz ela vai se aprofundando, ela vai abrindo caminho dentro do solo, e esse solo tem pedras. E o que essa raiz vai fazendo? Ela vai contornando as pedras, ela vai se infiltrando no solo, e ela vai crescendo, alimentando a planta, e aquilo se fortifica de tal maneira que aquilo se torna inabalável. Se essa raiz é uma raiz de fé, a sua vida com Deus ela se torna inabalável. Agora, se essa raiz ela é uma raiz de amargura, igualmente ela vai se tornar inabalável no negativo. Ela vai crescendo e vai ramificando, e ela vai tomando conta de toda a sua vida, e quando você vê, você está tão cheio de mágoa, rancor, ressentimento, de tantas coisas ruins, que já não sobra mais alegria no seu coração, já não sobra mais paz no seu coração, já não sobra mais espaço para a presença de Deus. Tiago 1:5-8 diz assim: se alguém de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus, que é generoso, e receberá. Ele não o repreenderá por pedir, mas quando pedir, faça com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ela não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Quando a gente tem uma fé duvidosa, uma fé instável, uma fé que uma hora você está crendo, outra hora você não está crendo, uma hora você está firme, outra hora você está lá fora, uma hora você quer ser muito de Deus, outra hora você não quer nada de Deus. Hoje eu amanheço e eu sou muito crente, amanhã eu amanheço eu não sou mais crente. Agora eu quero servir Jesus, eu vou buscar o batismo no Espírito Santo, vou subir o monte, vou orar, vou jejuar, vou ler a Bíblia, em 2 dias eu vou ler 50 capítulos da Bíblia, eu vou dobrar meus joelhos e vou orar 3 horas seguidas. Eu acordo assim, no gás, essa semana vai.
Aí semana que vem, não, eu já não quero mais ser crente, eu não vou mais na igreja, não dá certo esse negócio, eu vou desistir de tudo, isso é uma mentira. Como que essa pessoa vai crescer? Como que essa pessoa vai avançar? Como que essa pessoa vai à frente? Não tem como. Por quê? Porque há uma instabilidade. Tiago está dizendo, ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável. Você quer realmente submeter a sua vida a Cristo? Comece buscando firmeza espiritual, fazendo exatamente aquilo que Paulo falou, por causa daquilo que Jesus fez, por causa daquilo que Deus fez, entregue-se a Ele, sem reservas, entregue-se à vontade de Deus. Quando a gente olha assim, a mente de uma pessoa, que ela está instável, que as feridas não estão tratadas, a imagem de Deus dentro dela se torna distorcida. E às vezes a gente, mesmo crente, mesmo batizado, mesmo participando da igreja há 300 mil anos, né? Ninguém tem essa idade, né? Mas a pessoa participa da igreja desde criança. Aí vem a luta, vem a dificuldade, isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. Aconteceu com Davi. O Salmo 77, 7 a 10 diz assim, ele orando no Salmo: acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser bondoso comigo? Seu amor se foi para nunca mais voltar? Deixou de cumprir suas promessas para sempre? Deus esqueceu de ser bondoso? Em sua ira fechou a porta para a compaixão? Pensei, é por essa razão que sofro. O Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Olha o sentimento que Davi estava quando ele compôs esse salmo. Ele estava dizendo assim, ele faz várias perguntas para Deus. Primeiro, acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Ou seja, realmente o Senhor, eu caí mesmo, o Senhor tirou meu nome do livro da vida, o Senhor não quer me salvar mesmo, eu nasci condenado ao inferno. Tem gente que acredita por isso aí, né? Que a gente nasceu condenado para o inferno e a gente não nasceu para ser salvo, né? Eu acredito que a graça de Deus, ela é soberana, sim, mas que Deus permite a salvação de todo aquele que nele crê. Ponto final. E crendo nisso, eu posso dizer o seguinte: se você crê nele, jamais você será confundido. Baseado na palavra de Deus, eu quero dizer que Deus amou todos, e você é uma dessas pessoas ao qual Deus disse todos. Porque Deus amou todo mundo. E se você não é marciano, se você não é de Vênus, se você não é de Júpiter, você é desse mundo aqui, Deus amou você também. Então a pergunta dele aqui: acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Não. Jamais voltará a ser bondoso comigo? Não. Deus é bondoso com você, ainda que você sofra. Deus é bondoso com você, porque ainda que você esteja vivendo dificuldades, Deus te ama e está cuidando de você, mesmo em meio a lutas. Seu amor se foi para nunca mais voltar? Não, o amor de Deus nunca se foi. É você que não consegue enxergar, é você que não consegue perceber, é você que está distante, é você que se afastou, é você que fez escolhas erradas. Não é o amor dele que se esfriou, não, Davi, ele nunca mais vai deixar de te amar. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo se apossou de Davi e nunca o deixou. Mesmo quando ele pecou, mesmo quando ele fez coisas erradas, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus estava ali, batendo a porta do coração de Davi, incomodando ele, fazendo com que as dores nos seus ossos fizessem com que ele sentisse a dor do seu pecado, com a intenção de que Deus o atraísse de volta para si. É o Espírito Santo incomodando a vida de Davi, dizendo: volta, se arrepende. Deus nunca deixou de cumprir as suas promessas. Deus não se esqueceu de ser bondoso. Deus não deixou de ser compassivo. E ele dizendo: por essa razão eu sofro, o Altíssimo voltou a mão contra mim. Não, Davi, Deus não voltou a mão contra você. Foi você que saiu debaixo da mão dele. Foi você que fez escolhas que não deveria ter feito. Mas quando a gente olha para essa sensação que Davi estava tendo e dizendo assim: Deus esqueceu de mim, porque ele estava com as emoções feridas,
e ele não conseguiu perceber a Deus na sua vida. E muitas vezes a gente, com as nossas emoções feridas, parece que a gente não percebe Deus na nossa vida. Mas certa vez, Jesus estava andando junto com os seus discípulos, e diz assim em João 14, 8 a 9, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes, mostra-nos o Pai. Essa imagem distorcida que às vezes nós temos de Deus, que Deus se esqueceu, que Deus abandonou, que Deus não se preocupa com a gente, que Deus está cuidando de muitas outras coisas, mas está esquecendo da gente. Quando a gente olha para a imagem verdadeira de Deus, que é Cristo, e aí você tira os olhos daquilo que você criou, uma imagem de Deus na sua mente, distorcida, fragilizada e doente, e você foca na imagem verdadeira do Pai, que é Cristo, porque Jesus está dizendo: quem vê a mim, vê o Pai. E você olha para Cristo, e você vê Cristo amando as pessoas, você vê Cristo chorando pelas almas, você vê Cristo deixando de comer e dizendo assim: mestre, disseram para ele: mestre, come. E Jesus ali com lágrimas, olhando para as multidões, ele dizia assim: eu tenho uma comida melhor que essa, que é fazer a vontade do meu Pai. Jerusalém, Jerusalém, eu queria te abrigar debaixo das minhas asas, mas tu não quiseste. Chorando pela rejeição de um povo que não queria estar debaixo da proteção e entregar as suas vidas verdadeiramente para Ele. Esse é Jesus amoroso. É Jesus que muitas vezes as pessoas chegaram diante dele, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus se compadeceu. Pessoas que estavam há 38 anos na beira daquele poço, e que Jesus chega e olha e tem compaixão daquele homem que estava ali há 38 anos esperando que alguém fizesse algo por ele. Mas Jesus olha e diz assim: o que você quer? Ah, Senhor, eu tenho 38 anos que eu venho aqui, não tem ninguém que me bota lá dentro da água, e cada vez que eu tento descer, alguém desce antes de mim, e essa pessoa é curada antes de mim, e eu já faço isso há 38 anos. E Jesus se compadece, e Jesus tem compaixão, Jesus tem misericórdia, e fala: se levanta, toma o teu leito e anda. Aquela mulher que toca nas vestes de Jesus, na orla das vestes de Jesus, que está ali enferma há tantos anos, gastando todo o dinheiro dos seus médicos, e não tinha mais ninguém, não tinha mais nenhum recurso, e quando ela toca nas vestes de Jesus, sai dele poder. E Jesus diz: alguém me tocou. Mas como, mestre, alguém te tocou? Porque de mim eu senti sair virtude. E a mulher se aproxima dele e diz assim: mestre, fui eu que te toquei. Essa face de Jesus, que é a imagem de Deus, que parece tão distante para nós, mas é o que Jesus está dizendo: ei, as suas amarguras, as suas dores, as suas feridas precisam ser trazidas a mim. Você precisa se entregar verdadeiramente para mim. Você precisa verdadeiramente entregar a sua vida como sacrifício vivo, dizendo assim: eu não dou conta, mas Jesus, que é a imagem de Deus, dá conta. Jesus disse assim: o Senhor me ungiu e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Jesus chega naquela sinagoga, abre o rolo, Lucas 4, se eu não me engano, ele abre Isaías 61, e ele diz assim: está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas,
enviou-me a curar e a resgatar os aflitos e os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele faz a pregação mais curta da história. Ele fecha o livro e diz: hoje se cumpriu essa palavra. Vou contar uma historinha rapidamente antes de encerrar, que conta-se a história de um homem que entregou sua casa inteira para Cristo. Sala, cozinha, quartos, mas havia um quartinho debaixo da escada, com aquele ali, trancado, que ele guardava as bagunças dele. Toda casa, acho que geralmente tem isso, aquele quartinho da bagunça, que você entulha tudo ali dentro, de qualquer maneira, tudo bagunçado ali, os homens, principalmente aquela sacola de parafuso, resto de ferramenta, troço que você não quer jogar fora, tudo jogado ali naquele quartinho. Aí ele chega: aqui, Jesus, aqui é a sala, está aqui, ó, pode sentar no sofá, controle remoto, pode ligar a televisão, vem cá na cozinha, Jesus, aqui é a geladeira, pode pegar a hora que você quiser, tem aqui, ó, picolé, sorvete, iogurte, Jesus, à vontade, ó, se quiser pegar alguma coisa ali no freezer, esquentar no micro-ondas, fica à vontade. Olha, Jesus, a casa é sua, fica à vontade, a cama é sua, se quiser deitar essa aqui e tal. E Jesus toma posse daquela casa. Mas aí Jesus olha aquele quartinho debaixo da escada lá e fala assim: o que tem ali? Não, Jesus, ali não, ali o Senhor não pode olhar. Ali deixa que eu vou arrumar ainda, o Senhor não pode olhar nisso aí, deixa que eu mesmo vou mexer naquilo lá. O dia que o Senhor não estiver em casa, eu vou lá e vou mexer, eu mesmo vou consertar, eu mesmo vou arrumar. Está uma bagunça tremenda lá dentro. Não, Jesus, não mexe aquilo lá não, deixa que aquilo lá é problema meu. Aí o que aconteceu com o quartinho? Trancado. De repente, alguma coisa ali dentro apodreceu, alguma coisa ali dentro começou a feder. Por quê? Porque aquele lugar era exatamente o lugar que a pessoa não permitiu Jesus entrar. Será que na minha vida e na sua vida tem algum lugar que você ainda não permitiu Jesus entrar? Será que tem algo na minha vida e na tua vida que você não permitiu Jesus acessar? Será que você entregou várias coisas para Jesus? Entregou teu coração, entregou o dízimo, entregou a oferta, botou uma roupa bonita para vir na igreja, participa até de um ministério da igreja, participa de alguma coisa, ajuda na cantina, ajuda quando tem que fazer algum mutirão e tal, mas tem um negocinho aí que não dá para entregar, não dá para mexer. Aí Jesus diz para você assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Jesus não arromba portas. Quem arromba portas é o inimigo. Jesus bate na porta, mas ele não entra e não mexe naquilo que você não entregar para ele. Gálatas 2:20: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a última frase que eu quero deixar é: Deus não chama os fortes para serem santos. Grava isso. Ele santifica os rendidos. Grava, vou falar de novo. Deus não chama os fortes para serem santos. Ele santifica os rendidos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, pastor. Aleluia. Amém.